Olá, eu me chamo Dilton Góes e quero, nessa, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, pedir a Deus que nos abençoe e nos dê inspiração em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para administrarmos esse dia da melhor forma possível, sempre agradando nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexão do dia é um programa diário, com o objetivo de estudar a palavra que compõe a liturgia diária. E hoje, dia 3 de setembro de 2024, nós temos como tema litúrgico São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, memória, terça-feira. Santo do dia, São Gregório Magno, Doutor da Igreja. A liturgia de hoje tem como cor branca. Século VI, Roma. Gregório nasceu em Roma no ano 540, em uma família patrícia. Seus pais, Gordiano e Silvia, que a igreja venera como santa em 3 de novembro. Veja que São Gregório faz parte de uma família convertida. Ele faz parte, ele tem exemplo em seus pais. Esse exemplo, talvez, que tenha levado São Gregório a ter esse desejo de seguir numa linha sacerdotal. Então, a família dele transmitiram-lhes nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos. Veja, o Papa Pelágio II já usa São Gregório para um problema dentro da igreja, né? A igreja lá em Constantinopla, ela se afasta um pouco, tem algumas heresias. Então, aí nós já temos a preparação de São Gregório para administrar, né, esses conflitos dentro da igreja. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como monge com os outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao sério. Com a morte do Papa Pelágio II, no ano de 590, ele então foi eleito seu sucessor, ocupando a cátedra de Pedro. Gregório reorganizou a administração pontífica e cuidou da Cúria Romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais caritativos. Então, São Gregório Magno realmente ele reformou a igreja. Ele reformou a igreja. Aquela aproximação no século anterior, né, da igreja com Roma, a partir de Constantino, realmente trouxe alguma influência dentro, né, da igreja. E aí nós temos aí a correção vinda de São Gregório Magno, inspirado, né, por Deus e na disciplina do Santo Evangelho, ele aí coloca a igreja nos trilhos, coisa que o Papa Pelágio II já tinha começado e São Gregório Magno, né, preparado por Deus desde a infância, também corrige a igreja e assim nós temos essa santa mãe igreja que perdura até o século atual. São Gregório Magno, doutor da igreja, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 16, onde Paulo fala: Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que está nele? Você percebeu isso? É o Espírito de Deus. Ele esquadrinha tudo. Quando nós permitimos o Espírito de Deus em nós,
é o Senhor que mergulha, é o Senhor que nos traz a lucidez daquilo que nós realmente somos. Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Tá vendo? Ele revela para nós o que somos e revela também Deus para nós. Nós não recebemos um espírito do mundo, mas recebemos o espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com sabedoria aprendida no Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. Um homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é de Deus, né? Porque prevalece a razão, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, um homem espiritual, enriquecido com os dons do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ele está colocando a questão do homem psíquico, carnal, né, e do homem espiritual. Não é que você tem que abandonar uma coisa para ser uma outra, dentro da integridade, dentro daquilo que somos, né? Carne e espírito, também alma, o psíquico, nós temos que entender aí que nós somos parte de Deus, criatura de Deus, e que o Senhor, né, quando habita em nós, com seu Espírito, na nossa permissão, nós recebemos o conhecimento do próprio Deus, é o Deus que se revela para cada um de nós, na presença do nosso Senhor Jesus. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhar? Ninguém, ninguém. Nós, porém, nós que somos espirituais, temos o pensamento de Cristo. Por isso nós não ficamos aqui condenando Deus, não ficamos querendo ensinar a Deus, se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo, seria diferente. Como é que pode Deus permitir isso ou aquilo? Né, referenciando algum versículo bíblico, ou então agora com qualquer catástrofe, por exemplo, como é que pode Deus permitir esta catástrofe? Né? Quem pode julgar a Deus? Nós? Não. Agora, quem conheceu o Espírito Santo, quem tem em seu coração o pensamento de Jesus Cristo, sim, ele entende a dimensão divina. Ele não critica, ele entende, ele se submete ao Senhor e Criador, ao Deus da misericórdia, ao Senhor onipotente, ao Senhor que é dono de tudo, que tudo faz para a sua criatura, para que nós possamos, nessa caminhada, retornar ao Pai. É disso que nós estamos falando. Então, abrir o coração, abrir a nossa alma, completar o nosso espírito na presença de Deus. Maria fala: minha alma glorifica o Senhor. Então, o meu psíquico glorifica o Senhor. A minha mente glorifica o Senhor, a minha alma, meu pensamento, meu ânimo glorifica o Senhor. E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quer dizer, o espírito com E, né? Meu espírito com E minúsculo, exulta o Deus, o espírito com E maiúsculo, meu Salvador. Um submete-se ao outro. Agora, é uma loucura querer submeter Deus com o meu psíquico. É isso que Paulo está falando. Um homem carnal, ele tenta submeter Deus, aprisionar Deus, fazer de Deus ou um nada, como alguns filósofos chegam a escrever que Deus morreu, ou submetê-lo às minhas vontades,
ao meu prazer, tornando uma religião falsa que lhe permita a amplitude do pecado. Mas com a Igreja Católica Apostólica Romana, isso já foi tentado milhares de vezes, né? Milhares, sem êxito, porque o Espírito com E maiúsculo do Senhor está na Igreja, conduzindo o Espírito com E minúsculo daqueles que fazem a Igreja. Deus seja louvado por esta palavra, Senhor, por esta primeira leitura de hoje. Amém. O responsório é o Salmo 144. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é justo em seus caminhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Viu como que na primeira leitura Paulo fala isso? Como posso eu dar conselho a Deus? É Deus que habita em mim e me traz esse sentimento de misericórdia, de piedade, mesmo que caia 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, sendo eu abalado ou não, o Espírito me conforta, porque meu pensamento é o pensamento de Cristo. De Cristo. É justo o Senhor em seus caminhos. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Carfanaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: Que querem com nós, Jesus de Nazareno? Vieste para nos destruir? Aí é a expressão do mundo, né? Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão e saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles começavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com a autoridade e poder, e eles saem, e a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que fala o espírito mau que estava sobre o homem. O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Então, aqueles que rejeitam Jesus neste mundo falam exatamente isso. Todos que estão, entre aspas, possuídos por esse espírito mundano, rejeitam religião, rejeitam família, rejeitam justamente santidade, comportamento santo, né? Porque eles, é, possuído por este espírito maligno, onde leva ao homem na busca do incessante dos seus prazeres, tomam posturas terríveis, né? Tomam posturas terríveis, nenhum valor de moral mais se sobrevive, é só ir em qualquer evento popular, né, bailes populares, esses que são feitos em praças, com bandas, ou à noite. Então você vai ver, vai sair de lá escandalizado, porque o homem perde e a mulher perde toda a noção de respeito, né? E acabam na verdadeira depravação. O que queres de nós, Jesus de Nazareno? Nós queremos ficar nas drogas, bebendo, depravados. Vieste para nos destruir? Ah, agora é legal fazer isso, agora deixou de ser ilegal, mas não deixou de ser imoral perante o Senhor, né? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. É assim que o mundo fala exatamente para aqueles, para a religião, né? É assim que o mundo fala. Então, o temor, a distância, a condenação à igreja, à religião, a todos os valores,
né, que recebemos dos nossos antepassados, que querem colocar uma pá de terra sobre tudo isso. E Jesus se impõe, ameaçou dizendo: cale-te e saia dele. É isso que acontece com uma igreja viva, uma igreja que anuncia. Por isso a importância do encontro de casais com Cristo, né, das mães que oram pelos filhos, dos terços dos homens, das pastorais diversas, principalmente a pastoral familiar, famílias conduzidas no espírito da renovação carismática católica, todos esses movimentos, serviços e pastorais voltados para a família expressam no final o que Jesus fala: cala-te, espírito humano mundano, sai desta família. Né? Então, o demônio se lança ao chão, num terço dentro da família, num terço dentro da casa, numa visita espiritual dentro de uma família, um demônio sai. Né? Que palavra é essa? Que igreja é essa viva? Né? Que ele manda nos espíritos humanos, no impuros, com autoridade e poder, e ele sai. E a fama da igreja, a fama de Jesus Cristo, há de se espalhar por toda a redondeza, porque tem agentes, servos capacitados no Espírito para levar a igreja extramuro, né? Ide, a igreja que caminha, a igreja que visita e liberta. É assim que Deus espera de cada um de nós. Por isso, nós louvamos e bendizemos ao Senhor por nossa igreja, na consciência de que somos nós, neste século, que temos que fazer a nossa parte, porque os nossos pais, os nossos antepassados já fizeram a parte deles. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique esta palavra, esse ensino, divulgando em suas redes sociais, para que este estudo possa encontrar um coração agora cheio de si, né? Um homem psíquico, uma mulher psíquica, que dê lugar também ao Espírito de Deus, oportunizando assim o conhecimento, a mente de Jesus Cristo no seu coração para a sua salvação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.